Olha, essa matéria é tão importante que eu vou fazer questão de fazer uma chamada especial. O documentário que nós vamos apresentar agora é um trabalho exaustivo de fôlego da TV Assembleia. São 30 minutos da expedição Rio Cuiabá. Eu quero parabenizar a jornalista Deise Borovieski e o cinegrafista Max, que não mediram esforços para produzir um dos melhores documentários da televisão mato-grossense. Quando a gente fala de Pantanal, a visão romantizada que nos vem à mente é instantânea. É o terceiro bioma de Mato Grosso. Ocupa 2 estados do Centro-Oeste nacional. Uma área que está presente em 3 países: Bolívia, Paraguai e Brasil. É inclusive uma preocupação ambiental. Não só pela ação do fogo, mas com problemas por conta da água. Por isso é fundamental um olhar específico para a bacia hidrográfica. A maior é a que forma a Platina. A menor é a do Rio Cuiabá e de seus afluentes, como, por exemplo, o Rio Manso. Há 25 anos, as comportas do Manso foram fechadas, gerando consequências para os pantaneiros. Tudo isso vai prejudicar a questão do meio ambiente e aí atinge a água. E é quem que vive sem a água. Há mais 6 pedidos de construção de pequenas centrais hidrelétricas pelos afluentes do Rio Cuiabá. São elas: Angatu 1 e 2, Iratambé 1 e 2 e Perundá, perto da região do Sucuri, e a pequena central hidrelétrica de Guapira. Por isso, a Casa de Leis promoveu essa expedição fluvial para conhecer de perto os impactos socioeconômicos e, é claro, a situação das águas, da fauna e da flora. A comitiva tem cientistas, tem membros da Marinha, tem principalmente cientistas da Universidade Federal, que já trabalham no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá. Enfim, nós queremos, como eu disse no início, colocar os olhos e o coração no rio e saber o que é que passa com o Rio Cuiabá. Foram 10 reuniões durante 5 dias, num percurso de quase 700 quilômetros. Nós estamos aqui no encontro do Rio Cuiabazinho com o Rio Manso. A partir de agora passa a chamar-se Rio Cuiabá. O Rio Cuiabazinho ele é formado pelo Cuiabá da Larga e Cuiabá Bonito. Forma o Cuiabazinho. E a partir desse ponto que você está vendo, o Cuiabazinho com águas barrentas, com águas marrom, e o Manso com águas verdes. As primeiras irregularidades são identificadas. Os expedicionários retiram peixes mortos que ficaram presos na armadilha. Tem 2 aqui, eu tenho outro aqui, dá outro aí. O que mais acaba com o peixe hoje aqui são mergulhador de arpão. Então, que são pescas que para nós aqui foi proibida há 100 anos atrás, que não pode usar arpão, né? No município de Chapada dos Guimarães, a comunidade Padilha foi a primeira a receber a expedição. Que vocês têm direito. O senhor queria falar alguma coisa? Eu quero agradecer você, quero agradecer a Dilma e quero agradecer todas as equipes de vocês, que trouxe aqui. A segunda reunião foi em Acoparis,
que pertence ao município de Rosário Oeste. Sozinho procurei até o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e não consegui. Agora que eu estou vendo aqui, Zelma, através do senhor aí, uma iniciativa de algum órgão público em relação a isso. Sim, os ribeirinhos querem ser ouvidos sobre qualquer obra que venha mudar o curso do rio Cuiabá. Ao ganhar voz, o agradecimento dos ribeirinhos foi um agrado aos visitantes. De barriga cheia, a expedição segue. Parte nos barcos e a outra via terrestre, como apoio à comitiva. As ameaças à natureza, bem como o descumprimento das leis, foram anotados durante toda a navegação. Nós precisamos saber qual é o problema de vocês. A universidade está aqui fazendo um plano de bacia que vai atender vocês. Mas se vocês não falarem para a gente o que vocês querem, como vocês querem, por que vocês querem, não vai acontecer do jeito que vocês precisam. O povo da cidade também teve vez para falar sobre o futuro do rio Cuiabá. A gente é contra essas usinas, porque nós conhecemos e assim a gente participou, que somos daqui, da primeira usina que teve, que é a usina do Manso. Foram 3 anos de pura lama naquele rio Cuiabá, naquele rio Manso, onde tinha muita água e prejudicou muito os riozinhos, como o córrego Arruda, São João, São Pedro, já não existe mais água. Imagina se chegar a implantar essas 6 aqui, né, no rio Cuiabá. Mas vai acabar, simplesmente, né, porque só uma já fez tudo isso de mudança, imagina 6. Conclamo aqui, deputado, e me coloco à disposição para qualquer movimento que tenha, que nós saiamos das nossas cadeiras e vamos atrás, correr atrás, para que não deixe isso acontecer. Rosário, Acorizal e os outros municípios não merecem. O cinema municipal de Rosário Oeste ficou lotado. Os professores da UFMT, mais uma vez, prestaram muita atenção à vivência da comunidade. Me veio na memória a época que a minha mãe pegava farinha e falava, vamos pescar, né? E a gente ia, e era só aquela farinha, a gente tinha certeza que teria o peixe, né? Essa usina, ela diminuiu muito o peixe. A minha mãe continua, ela pesca ainda, né? Porque ela gosta. Mas assim, eu vejo ela falando que naquela época tinha muito e agora ela vai lá e vem sem nada. Quando a gente conversa com essa população ribeirinha, ela fala muito disso, como que era o rio antigamente, né? Então eles podem contar essa história e qual que é a importância desse rio para a vida das pessoas. Então nós estamos falando de algo vivo, né? E algo que precisa ser mantido para assegurar, porque nós não temos um plano B, né? Nós não temos como ter água, no caso nosso aqui, de outra fonte. Em cada parada, os professores da universidade aplicaram esse questionário que deve subsidiar pesquisas da Universidade Federal. Nós não podemos falar de uso sem falar das pessoas que estão usando, a forma que eu uso, né, a forma racional. E isso está na política lá, que diz que nós devemos garantir água em quantidade e qualidade para essa geração e para a futura. Então, se nós hoje não tivermos atitude e ações de proteger, como que vai ser esse rio para o futuro? Quando a gente fala do rio que divide as 2 maiores cidades de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande, a gente está falando também de uma bacia hidrográfica que abrange 13 municípios com seus rios afluentes que formam o rio Cuiabá. Nesta primeira etapa da expedição, os profissionais do meio ambiente observaram os locais onde os empresários querem construir as barragens para 6 novas pequenas centrais hidrelétricas. E analisaram o impacto não só sobre o rio Cuiabá, mas também sobre as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca e da agricultura familiar. Energia de sobra em Mato Grosso. Na comunidade Tenda, que fica no município de Acorizal, os moradores se posicionaram pela preservação da natureza em nome das novas gerações. Usinas hidrelétricas, sim ou não? Não sou a favor. Aliás, o peixe diminuiu bastante, né? Também, né? O rio abaixou bastante, né?
Dona Ana, assim como Dona Delma, lá de Rosário Oeste, se referem ao impacto da construção da barragem de Manso. Foram 2 anos, entre o 1998 e 99, para encher os cerca de 427 mil metros quadrados rio acima. As comunidades têm uma experiência vivida com a construção da usina de Manso. Não querem nunca mais ouvir falar em usina hidrelétrica. A energia hidrelétrica pode ser substituída pela fotovoltaica. Um convênio com o governo do estado e a prefeitura de Corizal, nós conseguimos 3,8 milhões de reais para construir a nossa usina. Devemos entregar agora no final de fevereiro a toda a população. E vai suprir toda a necessidade do município de Corizal, desde o posto de saúde, a prefeitura em si, como sede do município, e todas as secretarias. É uma conquista enorme para o município. Ele paga hoje em torno de 100 mil reais, vão pagar 10. Então é fantástico, não vamos precisar de hidrelétrica. E outra coisa, o Rio Cuiabá é a fonte de vida nossa, é o turismo que está aqui no município, é os pescadores que temos aqui, muitos pescadores da nossa comunidade, então temos que cuidar dele, preservar. Além de buscar subsídios para impedir a construção das PCHs, a comitiva incentivou as comunidades a manter a mata ciliar. Esta planta nativa protege o Rio Cuiabá. É o saram, a principal barreira natural às margens dessas águas que fazem parte da Bacia do Prata. O saram é extremamente importante, não só como nesta fase, como abrigo para vários animais, porque eles estão em processos reprodutivos, né? E eles, desses locais que eles param mais calmo muitas vezes, mas o saram também produz um fruto que é muito comido por várias espécies de peixe, tipo piravotanga, pacupeva, piavas, botoado, tem bagres que comem também esses frutos. E ele é fundamental na retenção do desmoronamento de barrancos. Quando esse material sólido vai para o rio, ele tem interferências, alteração na questão da quantidade, na qualidade da água. Então é uma barreira natural para proteger os nossos rios. No segundo dia, a expedição se reuniu com os moradores de São Gonçalo Beira Rio. Aqui no município de Cuiabá, mais denúncias, inclusive sobre um afluente importante, que é o rio Cochipó, e está poluído. Esse daí é in natura do rio Cochipó, e da onde que vai, do rio Cuiabá. Os moradores vivenciaram cada momento contra a natureza, inclusive o início da instalação de dragas para retirar a areia do rio Cuiabá. Olha, quando nós chegamos aqui em 62, cheguei em 62, não existia estrada na beira do rio, né? Aqui cada um tinha sua cerquinha, seu picadeiro, nós não tínhamos estrada aqui, nós não tínhamos ligação com Cuiabá por estrada na beira do rio. A gente já era ligado pelo rio ou pela estrada de Santo Antônio, né? A gente vivia assim, cada um tinha o seu animal, o seu engenho, seu canavial, tudo isso aqui era canavial, isso aqui, em 62. E tinha praia? Tinha, a praia ela já surgiu, né, mais tarde. E nós tínhamos uma praia muito bonita, que eu fiz 3 festivais de praia na nossa praia. Aí o dia que eu vieram para a draga, que o meio ambiente liberou, eu falei para eles, vocês vão acabar com a praia, só que não. Hoje no lugar da praia tem 6 metros de fundura. Eu estou aqui, nasci e criei aqui, estou com 68 anos. Eu vi a riqueza que nós tínhamos. O rio era lindo, maravilhoso. Ali para baixo a gente atravessava com água no joelho. Eu fui a primeira presidente e fundadora da área de São Gonçalo Beira Rio. Eu fiz várias gincanas, lindíssimo. Montava palco no meio do rio. Hoje nós não vemos mais isso. Fundou tudo essa beira de rio. Nós, ceramistas, sempre pegamos o barro lá da Santana. E estava tendo muita dificuldade com as dragas, principalmente com os cabos. Quando você vinha de lá para cá, com aquele vento, tinha problema até de emborcar com a canoa cheia de barro da matéria-prima. E era muito difícil para todos nós. Está sendo difícil até hoje, né? O geólogo explica que, além das dragas, há o impacto também de hidrelétricas. Vai lá no Google, no Lago do Manso, e olha logo no início, quando os rios chegam no Lago do Manso. Vai ver que lá tem um monte de areia que vai ficando depositada. Então, vai criando como se fosse um mini Pantanal em cada um desses rios. Então, toda vez que se constrói uma hidrelétrica nova, a areia vai parar ali naquela hidrelétrica. Ela não continua o caminho dela pelo rio. E isso impacta toda a dinâmica hídrica de equilíbrio hídrico do rio. O rio ele funciona com deposição e erosão.
E aqui no Pantanal, principalmente, a gente precisa ter uma quantidade de sedimento chegando, do mesmo jeito que precisa ter uma quantidade de água muito grande chegando, para manter o Pantanal em equilíbrio. Na manhã seguinte, a comitiva visitou as margens de Cuiabá e de Várzea Grande. As imagens são impactantes. Não precisa ser um pesquisador do meio ambiente para perceber o descuido nesta região. O presidente da Comissão de Meio Ambiente no Parlamento se posicionou a favor de ajudar na questão de tratamento de água e esgoto com emendas parlamentares. Cuiabá deu um avanço muito grande, porque Cuiabá já está com quase 80%, 70% de todo o esgoto tratado. Isso vai dar um alívio muito grande ao nosso Rio Cuiabá. Nós precisamos ajudar a Várzea Grande, ajudar o prefeito Calil com emendas parlamentares nossas e tal, para que também Várzea Grande avance na questão do esgoto. O esgoto é fundamental para que a gente tenha um Rio Cuiabá melhor. O prefeito de Rosário Oeste, do município onde nasce o Rio Cuiabá, acompanhou a expedição fluvial e aposta na educação ambiental. Nós vamos começar agora em todos os níveis, o fundamental, né, o segundo grau também, e a gente espera fazer um trabalho aí nível estado com a Assembleia dessa conscientização de todos, um trabalho efetivo que o Rio Cuiabá, né, a gente falando cada vez mais da manutenção e da preservação, que a gente vai conseguir superar isso. No terceiro dia da expedição fluvial pelo Rio Cuiabá, a comitiva se encontrou com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Em Bom Sucesso, ele reiterou o trabalho do parlamento para cuidar do Rio Cuiabá. No ano passado, foi promulgada uma lei que impede a construção de novas hidrelétricas, mas a situação foi judicializada. Fizemos um projeto de lei, aprovamos ele, foi vetado, derrubamos o veto. Agora entraram na Justiça no Supremo, nós estamos com toda a nossa Procuradoria lá defendendo, nós estamos mobilizando a população, nós estamos mobilizando todos os municípios para vir conosco nessa luta, nessa defesa do Rio Cuiabá, na defesa do Pantanal, na defesa do meio ambiente do modo geral. Viemos aqui nessa expedição junto com o deputado Wilson Santos, conversar com as pessoas, entender quais são os anseios, entender como que o ribeirinho vê esses problemas ambientais e qual que é a solução que eles entendem viáveis. Uma das principais, talvez uma das mais graves situações que nós temos aqui são as PCHs, que estão sendo projetadas para serem instaladas no Planalto. Né? Essas PCHs, elas acabam com a qualidade da água, elas não deixam os sedimentos seguirem para cá e elas mudam o curso do rio. Nós estamos preparando uma documentação robusta para encaminhar ao Supremo Tribunal Federal e mostrar ao Supremo Tribunal que o Rio Cuiabá não pode ser objeto de destruição como a ganância de alguns capitalistas querem. Os moradores de Bom Sucesso também se preocupam com o futuro do Rio Cuiabá. O rio ele não está aguentando uma só usina. Se construir mais 5, 6, é a morte de uma vez do Rio Cuiabá. Aí a sobrevivência das comunidades ribeirinhas, do Pantanal, não vai ter mais sobrevivência. Se construir mais uma usina ou qualquer outra, é uma morte do rio totalmente do nosso Rio Cuiabá. De Bom Sucesso, a comitiva seguiu para Santo Antônio de Leverger. Aqui, a coordenadora do Fórum Nacional do Comitê de Bacia explicou a importância desta expedição fluvial. A água pertence a todos nós. Nós somos donos da água. Mas, como dizem, tudo que tem muito dono, ninguém cuida. Então, quando o rio é de domínio do Estado, que são aqueles rios que nascem e desaguam dentro do Estado, são rios de domínio do Estado. Então, no caso, o órgão coordenador gestor, que vai organizar, por isso que é coordenador gestor, a gestão desses rios, junto com o comitê e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, é a SEMA. Quando é um rio como o Rio Cuiabá, ele é um rio de domínio da União. Isso quer dizer o quê? Ele é um rio que atravessa uma divisa de um estado para outro. Ele faz uma fronteira, uma divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, ele é um rio de domínio da União. E também ele tem uma obra que é a usina hidrelétrica de Manso. Isso também faz com que ele se torne um rio federal. Isso impede que a sociedade tome as decisões? Não, não impede.
A sociedade tem que tomar decisão, tem que sentar junto, tem que conversar, tem que trazer os políticos para conversarem sobre o que nós queremos, para que façam que as coisas aconteçam. O assunto interessou os moradores de Santo Antônio de Leverger, que enfrentaram cerca de 40 graus à sombra, para ouvir e falar sobre a preocupação das mudanças que as novas PCHs devem impactar rio abaixo. Quando surgiu essa ideia de construção de 6 usinas no Rio Cuiabá, na margem do Rio Cuiabá, eu fiquei desesperado, apavorado, e o senhor foi a primeira pessoa a levantar a bandeira para não deixar isso acontecer. O professor José Álvaro acompanhou pelo Rio Cuiabá todas as reuniões com as comunidades ribeirinhas. É a pesquisa deles que deve subsidiar o trabalho dos órgãos públicos. Nós já estudamos geomorfologia, já estudamos geologia, uso e ocupação do solo, vegetação, socioeconomia, questão da mineração, levantamento de todas as pisciculturas que existem no estado. Nós temos, no diagnóstico tem também estudo de climatologia, a gente conseguiu saber onde é que chove mais dentro da bacia, onde é que a temperatura é maior. Então, e a gente com esses estudos nós conseguimos perceber esse processo, esse sistema que é de disponibilidade hídrica. Então a gente tem esse levantamento para que a gente possa, depois, com a disponibilidade hídrica existente, a gente fazer o balanço hídrico. E aí nós vamos ver como é que está a situação da bacia hidrográfica. Todo esse trabalho dos professores universitários foi explicado nas reuniões com os ribeirinhos. Tem muitos que falam peixe acabou, peixe acabou. O que acabou foi a água. Desde quando construíram esse manso lá. Acabou a nossa tranquilidade aqui. Se eu falar para a senhora que em 95 a água passou aqui é onde nós estamos pisando, a senhora não acredita? Hoje o estado que está o rio. Ainda eu que sou o burro, que não sei de nada. Mas eu vivo com a natureza. Nós somos pantaneiros, muitas vezes nós temos o nosso conhecimento empírico. Nós vivemos na natureza e sabemos de acordo que quando vem a chuva, quando está na época da seca. Só que nós também precisamos de vocês aqui, tá? O engenheiro, para ouvir os pantaneiros. Vamos trabalhar em conjunto. Não é por aí chegando em cima e colocando as situações que vocês acham que é certo. Quem convive aqui somos nós. Como você está acabando com várias nascentes nas cabeceiras, essa água tem diminuído. Por exemplo, eu aqui já vi a água chegar aqui próximo dessas árvores aqui. Entendeu? Em cheias. Olha onde que ela está, e está dizendo que o rio está cheio. Em toda a bacia do Rio Cuiabá, é quase unânime a posição contrária à construção de usinas hidrelétricas. Em Barão de Melgaço, os pescadores reclamaram do período de defeso. O Chico Peixe, como é conhecido aqui na região, nasceu no Barranco Alto e se especializou no assunto. Piracema é o período de processo reprodutivo dos peixes, que vai de outubro a março. São 6 meses. O defeso seria proibição da pesca por 4 meses nos picos, que se inicia em novembro, esse pico, com os peixes de escama, pacu, piraputanga, corimbatá, piavuçu, e já em dezembro iniciam os peixes de couro, né, que são os grandes bagres, os pequenos bagres, pintado, caixara, jaú, barbado, jurupoca, jurupense e outros tipos de bagre. O Conselho Estadual de Pesca em Mato Grosso definiu o período de defeso do dia 3 de outubro do ano passado até o dia 2 de fevereiro deste ano. A Piracema e o defeso decretado pelo Estado não atendem esta comunidade. O professor explica a bronca dos pescadores. Porque chega no mês de fevereiro, você vê muito peixe ovado ainda. Porque tem, veja bem, o período de Piracema tem picos para peixe de escama, peixe de couro, mas existem sempre os retardatários. Então o correto seria, neste caso, preservar todo esse período sem pesca e pescar os outros 6 meses. Ok?
Então, essa seria a lógica. Então, você teria as pescas permitidas abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. E não pesca de outubro a março. Eles têm razão. Rio abaixo, a comitiva parou na escola Cuiabá-Mirim. Mais uma vez, a negativa dos ribeirinhos quanto à construção de novas PCHs impressiona. Estão destruindo as pessoas que moram na beira do rio Cuiabá, né? Eles não pensam neles, eles estão pensando só neles lá. Eles querem ganhar dinheiro lá e a população aqui se lasque, né? A última reunião foi na Câmara Municipal de Poconé. Para Poconé tem sido um privilégio poder ter autoridades estadual que tem aí olhado com carinho a situação do nosso Pantanal mato-grossense. E no rio Cuiabá, da cabeceira à foz, toda a história desse povo é contada a partir do rio, né? Como eu disse para você, a ventrecha de pacu, mudica de pintado, tantas outras coisas, né? Cururu, siriri, essas coisas, enfim, toda essa história de uma cultura. O rio Cuiabá, ele é muito mais do que uma questão de qualidade de vida, questão ambiental. Ele está cravado na identidade dessa população, né? No registro dessa população que viveu aqui, que vive e que passa isso para as outras gerações. Porto cercado, a expedição fluvial pelo rio Cuiabá continua para encontrar a foz. O rio Cuiabá termina neste ponto, quando o rio São Lourenço deságua no Cuiabá. Daqui para frente, o rio Cuiabá segue com outro nome, até desembocar no rio Paraguai. Para entender o percurso, veja o mapa feito pelos doutores do meio ambiente. Até Ribeirão Grande foram 101 quilômetros. Este é o ponto onde está o projeto para a usina hidrelétrica Perundá. A Angatu 2 está a 148 quilômetros abaixo da barragem do Manso. E a Angatu 1 foi projetada para ficar 12 quilômetros abaixo. A hidrelétrica Iratambé 2 está a quase 28 quilômetros do distrito Aldeia. O projeto Iratambé 1 se encontra a quase 5 quilômetros antes do distrito da Guia, em Cuiabá. No Sucuri, a previsão é que seja construída a Guapira 2. São 3 quilômetros antes da passagem da Conceição em Várzea Grande. Até Barão de Melgaço, a comitiva percorreu 412 quilômetros. No total, foram 670 quilômetros percorridos até a Barra de São Lourenço. Depois de 5 dias de viagem, fizemos 2/3 do percurso do rio Cuiabá, que tem uma extensão de 980 quilômetros. Por terra, para você ter uma ideia, seria de Rondonópolis, no sul do estado, até Alta Floresta, no norte de Mato Grosso. Nós tivemos a oportunidade de ver com os próprios olhos, sentir com o coração as agressões que o rio Cuiabá sofre e principalmente que a população ribeirinha sofre. Fizemos 10 reuniões, mais de 500 pessoas foram ouvidas, desde prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, secretários municipais, presidentes de colônia de pescadores, pescadores, comerciantes, donos de pousada, enfim, ambientalistas, cientistas. Então tivemos a grande oportunidade de ouvir. Nós vamos apresentar agora um relatório constando tudo isso que nós vimos. Ok? Um abraço, valeu, um programaço hoje. Obrigado pela sua audiência. Eu sempre digo, você é
a razão principal do nosso programa. Fiquem com Deus, porque nós vamos com Ele. Até a próxima!